acredito também, e este contexto de pandemia veio tornar, na minha opinião, isso ainda mais evidente, a necessidade das marcas terem um propósito claro, em que têm um papel orgânico e legítimo para atuarem dentro desse propósito. Não é simplesmente vamos fazer as pessoas felizes ou vamos mudar o mundo. Não, a marca tem que ter um papel e tem que ter legitimidade. As pessoas têm que reconhecer a legitimidade à marca para atuar naquele campo. Olá a todos, sou o Ricardo Pereira, sou administrador executivo da Common e sou um fã incondicional da empatia e do Care, se quisermos, é a comunidade que nós criámos em 2017, muito para praticarmos aquilo que andamos a pregoar e para não serem apenas promessas vãs. Desde 2017 que fizemos e divulgámos alguns estudos sobre a importância da empatia como ferramenta das marcas para criar relações bidirecionais com os seus consumidores, os seus utilizadores, e há cerca de um ano iniciámos uma outra fase com conversas, com alguns debates, já em tempos de Covid sempre remotos, mas depois sentimos a necessidade de entrar com uma densidade maior e começámos conversas mais individuais com alguns dos principais decisores de marketing em Portugal. E temos tido muito boas conversas, como aquela que vamos ter hoje, com o Bruno. Olá Bruno, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado por estás connosco. Olá, e Ricardo. Se calhar eu te pedi, apresentavas-te? Claro que sim. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar, Ricardo. Posso-me apresentar, assim, sucintamente. O meu nome é Bruno Albuquerque, sou diretor de marketing de cervejas aqui no Superboc Group. Tenho essa honra e essa responsabilidade. E iniciei aqui a minha carreira, estou cá há 20 anos e fiz uma carreira, tenho feito uma carreira clássica do ponto de vista de marketing. Iniciei funções mais no âmbito dos patrocínios, como trainee, mais no terreno, muito associado aos grandes eventos de música, da academia, dos estudantes. Depois enverdei pela gestão de marca mais clássica, fiquei com a responsabilidade da gestão de marcas premium. Depois tive a minha primeira grande prova de fogo. Na altura a Carlsberg era patrocinadora oficial do Euro 2004 e aí tinha 25 anos, creio eu, e fiquei responsável por uma estrutura matricial de logística, vendas, marketing, com uma espécie de duplo reporte à administração aqui na empresa, mas também à Dinamarca, do lado dos acionistas da Carlsberg, e foi um grande desafio, porque era uma operação de grande envergadura e tocava em várias variáveis que iam muito além do marketing e mesmo da área comercial. Portanto, digamos que aí foi a grande prova de fogo. Depois fiz uma espécie de carreira em zigue-zague, tive em trade marketing também. A certa altura fiz uma interrupção, decidi tirar um MBA, fui viver 2 anos para Barcelona, onde fiz um MBA no IES e onde conheci a minha mulher, que hoje vive cá no Porto, mas sem deixar de fazer também um ano sabático. Foi uma decisão que tomei nessa altura e fiz coisas giras, lancei um negócio na área do turismo náutico, andei metido em umas aventuras de empreendedorismo e depois no final do MBA estive quase para ficar fora. Na altura tive aí umas hipóteses de trabalho. Cheguei também a ficar associado ao próprio IES, onde prestei ali uma colaboração também interessante mais no âmbito académico, e depois fui recrutado para regressar à empresa. Convenceram-me a regressar aqui à empresa. Na altura o António Pires de Lima tinha acabado de assumir aqui os destinos aqui do Superboc Group, e pronto, e fui convencido a regressar. Continuei na área, não regressei ao marketing, fiz ali um percurso na área mais comercial, dos mercados externos, da exportação, também em unidades de negócio mais pequenas, e depois regressei ao marketing, onde fiz praticamente todos os papéis, já tive todas as categorias cá dentro, e agora, há cerca de 5 anos, aterrei aqui na área de cervejas, e absorvi o ano passado a área também de patrocínios. Nós tínhamos 2 direções distintas, e agora temos apenas uma, portanto absorvi essa área. Portanto, assim, em jeito de resumo, é isto. Bem, tu resumiste de uma maneira. Diz quantos anos é que tu tiveste naquele ano que tu tiveste em Barcelona? Olha, na verdade foram 3 anos. É que é impressionante. É porque, repara, tu encontras a mulher da tua vida,
faz um MBA, depois consegues empreender e investes em uma área diferente, completamente diferente, Sim. não é? E empreendedor, que é um mindset e um chapéu também distinto, e mais as outras coisas todas que falaste bem, tudo isto naquele episódio lá. Sim, não foi num único ano. É verdade que o É que é MBA em si impossível. foram 18 meses e eu depois tirei o tal ano adicional. Muito bom. E por acaso não referi uma coisa, mas ainda fiz aí. Eu tenho uma grande paixão na minha vida que é a vela e, e Temos que tive falar sobre aí uma experiência em Gibraltar onde tirei o Ocean Yacht Master e andei a entregar veleiros e a certa altura até ponderei fazer disso a minha vida, mas depois não acabei por não ir muito por aí. romântico, não é? É, exatamente, é muito romântico, mas depois tem outros. Muito bom. Olha, é uma paixão que eu também tenho, mas depois É? falamos Boa, sobre depois isso. temos que falar disso. Muito bom. Bem, só esse episódio é marcante. E atualmente, tu estás há 5 anos, certo, nas cervejas, e Sim. agora até acabaste por agregar mais coisas, como os patrocínios. Naquilo que é o teu dia-a-dia, o que é que te dá mais gozo? Hum. Olha, no meu dia a dia, o que é que realmente dá gozo? Eu se calhar resumia do ponto de vista de criar impacto, porque a Superboc é uma marca tão presente, tão visível e está tão associada a momentos tão positivos no dia a dia dos portugueses, que é de facto uma daquelas marcas que possibilita influenciar, criar impactos relevantes na vida das pessoas através de mensagens, através daquilo que a marca faz, não é? E eu gosto muito de resolver problemas, de pensar em problemas do lado do consumidor e gosto de ajudar a identificar quais é que são esses problemas e resolvê-los. Gosto muito do lado da inovação, de perceber qual é que é o portfólio mais adequado para satisfazermos essas necessidades. E, evidentemente, tratando-se de Superboc, é incontornável o lado da comunicação e sabemos que a Superboc nos tem habituado, temos essa herança esse pedigree da marca de fazer grandes campanhas, boas campanhas de comunicação que impactam as pessoas e que as pessoas realmente gostam e aderem. E essa é também uma das dimensões que mais gozo me dá no meu dia a dia, definitivamente. Sim, mas o que é curioso é que, para além da dimensão e do impacto, obviamente, que tu consegues ter, porque estás nos frigoríficos das caixas das pessoas, mas também estás nos momentos de consumo no Horeca, mas é que, para além da dimensão e da cobertura toda que tu consegues ter, tu tens um território, o território da amizade, que é claramente um território positivo, agregador, social by design, não é? Exatamente. E acaba por ser, per si, um veículo de canalização de coisas positivas e que realmente elas também acabam por ser transformadoras e até estimulam bons comportamentos. Eu diria que sim, portanto, isso tudo é muito positivo, mas Exatamente. e a parte menos boa? A parte menos boa. Eu acho que existem todos os trabalhos, como é evidente, não é? Eu diria que talvez pela minha natureza, talvez a parte mais administrativa, a parte mais burocrática, mais ligada a processos, que obviamente são muito importantes e são fundamentais para garantir um funcionamento adequado das coisas, mas de facto é uma área, uma parte, é uma dimensão pela qual sinto um pouco menos de atratividade, digamos. Olha, e Afinidade, isso leva-me exatamente. a uma pergunta que se calhar eu guardava, que eu estava a ver se fazia mais para o fim, mas se calhar porque tem a ver com isso que tu disseste, que é cada vez mais a data impera e acaba por te dar não só insights interessantes para comunicares, mas ela também é alimentada por uma camada administrativa, como referiste bem, e muito reporting, muitos dados, muitos dados, muitos dados. O que é que compõe, Claro. o que é aquilo que o teu dashboard, que as métricas, os KPIs para os quais tens de estar mais atento? Sim. Isso é, como se costuma dizer, uma never-ending story, não é? De facto, é uma componente muito importante aqui do trabalho. Eu não a enquadro na parte burocrática, acho que é uma componente analítica que eu gosto também, confesso, mas de facto olhamos para muitas métricas. Há aqui olhamos para métricas de mercado, essencialmente dados de cotas de mercado, distribuição, todas aquelas que normalmente se olha no grande consumo. Muitas métricas de consumidor clássicas do ponto de vista de funil de marca, desde o top of mind, medimos tudo aquilo que fazemos em comunicação,
e cada vez é mais difícil de isolar os efeitos, não é? Porque é muita dispersão, muita fragmentação de meios, de conteúdos, e é difícil isolar esses efeitos, como eu dizia, mas fazemos essa monitorização, fazemos monitorização de usage e de atitudes em diferentes canais, e evidentemente muito importante, uma monitorização muito próxima da imagética, do tipo de associações e de mensagens, de percepções que a marca gera junto dos consumidores, e que no fim do dia a prova dos 9 define-se no brand equity, e que é uma agregação, digamos, de várias métricas que vão desde os níveis mais básicos relacionados com a notoriedade até aos níveis mais complexos, mais de relação com a marca, e que nós medimos de uma forma muito próxima, muito periódica. Isto tudo, evidentemente, também agregando a componente qualitativa. É muito importante também ter aqui esta dimensão, onde se faz a interpretação mais interpretativa, uma dimensão mais interpretativa. Subjetiva, não é? Exatamente, e onde procuramos estar mais junto dos consumidores e perceber realmente o que é que está por baixo da superfície, não é? Porque as pessoas nunca dizem de forma declarada aquilo que é. Temos sempre que fazer aqui segundas e terceiras derivadas, e essa é uma parte muito, muito interessante e que é muito importante também aqui no nosso trabalho. E às vezes o que dizem não é o que fazem, não é? Portanto, ainda há essa eu diria que quase nunca há aqui um match, não é? Dizem sempre coisas diferentes, não é? Olha, isso leva por perfilagem. Nós estamos numa indústria que é catalogada como criativa e obviamente que é talvez das principais ferramentas que temos, mas a verdade é que, e a nossa conversa tem apontado muito para aí, que a criatividade é cada vez mais alimentada por uma camada cada vez mais densa de dados e de fontes completamente, às vezes, dispersas, e que carecem das nossas equipas, carecem de competências e ferramentas. A caixa de ferramentas mudou, não é? Carece de ferramentas distintas. Tem sido para ti um desafio conseguir conseguires que a tua equipa adquira essas ferramentas, ou recrutar no mercado pessoas com esse mindset, mais data-oriented? Eu diria que, claro, há sempre desafios, e aqui no nosso lado não é só esse, há outro tipo de desafios. Eu diria que essa dimensão das competências analíticas é seguramente uma das mais importantes, e eu acredito que no futuro vá assumir ainda mais proeminência, claramente. É verdade que do ponto de vista de competências de digital já consolidadas, não é tão fácil assim encontrar no mercado essas competências assim de uma forma fácil, não é verdade. Mas eu creio que a adaptação é possível, ela tem estado a ser feita, e no nosso caso, na minha modesta opinião, eu creio que com algum sucesso. E a verdade é que caminhamos para aí, e do ponto de vista de digitalização, nós vemos isso mesmo na atuação temos essa experiência, por exemplo, na questão das redes sociais, a velocidade com que nos adaptamos, com que criamos os conteúdos, integrando a dimensão analítica, é cada vez maior, e de uma forma geral eu acredito que as pessoas têm essa preparação, pelo menos teórica, e depois é a experiência do dia-a-dia, evidentemente incorporando outros saberes com mais experiência dentro desta dimensão, mas eu diria que é um misto. Agora, também dizer o seguinte, na dimensão criativa, que é uma dimensão muito importante, às vezes confundimos um bocadinho as coisas, e claro, o mundo tornou-se muito mais complexo, mas depois no fim da linha as boas ideias têm muito mais de gênese de imaginação, tem uma componente muito importante mais associada à imaginação. Evidente que o conhecimento também é muito importante, mas esse talento mais ligado ao mundo da criatividade
continua também a ter uma enorme preponderância, e no fim do dia uma boa ideia é uma boa ideia, ok? E não há esta questão de estarmos reféns dos dados e de termos claro que é importante termos esses inputs, mas a verdade é que diz-nos a experiência que os sucessos que vamos tendo muitas vezes vêm quase da fonte criativa independente, se assim posso colocar a questão, e essa continua a ter uma preponderância muito, muito importante. Eu diria que nunca foi tão importante a ideia, porque tu tens cada vez mais ruído e fragmentação. Claro. E sem uma ideia realmente forte e que seja realmente diferenciação, tu és só mais um. E que 100% de acordo, consigamos nós alinhar estas tribos, estes vários chapéus que às vezes cada um de nós tem que ter durante o mesmo dia. E acaba por ser interessante. Olha, mas um chapéu que tu falaste aí, que também com uma área da potência tua, que era a questão da inovação, que é algo que te dava algum gozo. E a verdade é que eu tenho sentido com alguns pares teus, é que alguns pares teus estão muito virados para a camada da comunicação, há outros que já vão muito mais para a área de marketing e para a área da omnicanalidade e transacionalidade, e há outros que estão muito na componente da experiência já e começam a mergulhar também na inovação. E tu sentes que com isto o nível de exigência que tens tu e os teus pares, obviamente, e a exposição também é cada vez maior e o protagonismo para o negócio tende a crescer, ou achas que estamos num sentido inverso e há mais desvalorização relativamente a este papel? A desvalorização relativamente ao teu papel ou dos teus pares enquanto tomada de decisão e nas grandes estruturas? Não, eu acho que não. Pelo menos da experiência que eu tenho tido neste setor em fast moving consumer goods, genericamente, eu acho que o papel dos marketeers, se era isso que tu estavas a referir especificamente, quer dizer, é um papel que tem cada vez mais o grau de complexidade tem aumentado, mas também tem aumentado o valor acrescentado, se assim posso dizer, da função. Eu posso falar do meu ponto de vista enquanto experiência aqui nesta indústria, mas a função de marketeer aqui não está, eu sei que em alguns casos está muito ancorada em comunicação. No nosso caso, o ponto de partida é sempre o negócio, ok? É sempre consumidor, temos uma dimensão de negócio muito vincada. Na nossa empresa é o marketing que orquestra muito dos processos de inovação, dos lançamentos, e isso obviamente tem que estar ligado a lógicas económicas, a lógicas de negócio, business cases e tudo aquilo que os exporta, e esse é sempre o ponto de partida. Agora, claro, depois temos que continuar a jogar com todas as outras variáveis, quer dizer, a comunicação continuar a ter que estar presente, a gestão do portfólio, a adaptação do portfólio corrente, porque nós temos um negócio que tem que gerar resultados no curto prazo para podermos ir alimentar aquilo que vamos fazer no longo prazo, e temos que ter sempre estas duas lentes. E a verdade é que não pode falhar nenhuma delas, não há aquela perspectiva poética de agora vou só focar no longo prazo e na estratégia. Isso não existe, não é? O Excel tem que ou existe, não existe em exclusividade, digamos assim. Portanto, claro, a realidade tem-se um aspecto que eu noto de uma forma muito evidente, é a questão da fragmentação, a velocidade com que nós temos que produzir conteúdos, com que nós temos que produzir mensagens, de estar permanentemente relevantes e em touchpoints cada vez mais diversificados, é overwhelming, não é? Essa expressão em inglês funciona muito bem neste caso. Hoje em dia, cada pessoa é um meio, é um mídia, um indivíduo é um mídia, não é? Cada um é um potencial gerador de conteúdos. E isso torna a realidade muito mais complexa. Longe vão os tempos em que nós colocávamos uma mensagem na televisão, construíamos cobertura rapidamente e chegávamos a toda a gente, e os comportamentos ativavam-se
a partir daí. Hoje em dia não é assim que funciona. É muito mais difícil atingir de uma forma relevante as audiências, mas acredito também, mais uma vez aqui dando uma no cravo, outra na ferradura, a questão da automatização dos dados, dos processos de recolha de dados, da digitalização, o que nos permite é afinar mais a forma como nós atingimos essas audiências, e isso é uma grande mais-valia. Do outro lado, acredito também, e este contexto de pandemia veio tornar, na minha opinião, isso ainda mais evidente, a necessidade das marcas terem um propósito claro, em que têm um papel orgânico e legítimo para atuarem dentro desse propósito, não é simplesmente vamos fazer as pessoas felizes ou vamos mudar o mundo. Não, a marca tem que ter um papel e tem que ter legitimidade. As pessoas têm que reconhecer legitimidade à marca para atuar naquele campo. E não basta criar empatia. Tem que se criar empatia, mas também temos que ter ação, não é? A marca tem que fazer, tem que entregar. Eu lembro-me, partilhando aqui uma experiência muito, muito concreta, quando foi a primeira vaga da pandemia, e né, tudo isto era muito, muito novo para todos nós, falava-se muito de as marcas têm que criar empatia com as pessoas, as marcas têm que se colocar ao lado das pessoas. Então assistimos imensas marcas com discursos muito emocionais, a colocarem-se do lado dos consumidores. Foi aquela fase dos aplausos nas varandas e afins, e o que se veio a verificar com research é que isso, per si, passa completamente ao lado dos consumidores, não tem impacto, ok? Aquilo naquele momento parecia assim algo muito com grande impacto nos consumidores e que as pessoas iam valorizar muito, mas isso por si foi um balão que se esvaziou muito, e as marcas que fizeram a diferença foram as marcas que, além da empatia, foram capazes de entregar com ações concretas e resolver problemas concretos na vida dos consumidores. Nós tivemos um exemplo muito interessante com o qual aprendemos imenso, foi quando lançamos a ação do Superdoc, onde foi uma altura em que havia uma escassez de álcool gel, e aqui rapidamente nos convertemos, e isto nem foi uma ideia específica da área do marketing, foi um jogo de equipa enorme que ocorreu aqui na empresa, e de repente estávamos a usar o nosso processo de desalcoolização da Superboc para produzir a Superboc sem álcool. De repente estávamos a aproveitar esse subproduto e, através de uma parceria, conseguimos produzir álcool gel para oferecer aos hospitais. E nós percebemos aí que, de facto, isso sim cria impacto nas pessoas e criou, além do objetivo em si, que obviamente era ajudar socialmente num contexto muito, muito, muito importante, muito delicado, mas percebemos que isso sim, entregar através, ter um propósito, mas tangível, não é? com ação, exatamente, tangibilizar. Pronto, e principalmente em gerações tão mais novas, que têm um efeito contágio gigante bottom-up, não é? Para os mais velhos acabam por ser muito contagiados pelas mudanças atitudinais que vamos encontrando. Isso tu falas de practice what you preach. Se não for efetivamente, se não houver uma ação, se não houver uma tangibilização daquilo que tu dizes, e melhor ainda, se só disseres depois de teres feito, um bocado como os ativistas faziam, afastas-te da promessa plástica, que muitas vezes é uma conotação de euros e dólares atirados fora, quando vem só com aquelas promessas, aqueles chavões que já não tocam em ninguém, porque as pessoas não querem ouvir. E quando tu falas da Superboc, e deu o exemplo que tu falaste, acho que foi um dos excelentes exemplos, tens obviamente, em 20 anos, que falaste há pouco, tens certamente muitas histórias para contar. Qual é que seria aquela que tu gostarias de destacar como um marco importantíssimo, além do teu episódio em Barcelona, um marco importantíssimo que vais sempre recordar-te e achas que foi marcante para ti também e para a Superboc, obviamente? Sim. Posso partilhar aqui duas ideias. Uma mais relacionada com a Superboc e que tem a ver com isto que estamos aqui a falar, e que nem foi comigo, portanto eu já herdei este trabalho, digamos assim,
mas houve ali um momento muito importante para a marca Superboc, que foi a definição de um propósito claro, e esse é um momento-chave, e associado a isso, e ainda relacionado com isto que estamos aqui a falar, que é isto de ter um propósito, não é só fluffy talk, como se costuma dizer, às vezes é preciso dores de barriga, implica ter coragem em algumas decisões e algumas noites mal dormidas, porque longe vai o tempo também em que as marcas podiam dar uma no cravo, outra na ferradura, tinham assim uma espécie de atuação mais consensual em que agradavam a todos, e hoje em dia nós aquilo que verificamos é que as marcas têm que assumir posições, têm que se chegar à frente, têm que tomar atitudes fortes, e a Superboc felizmente tem tido um histórico de ser uma marca bastante progressista nesse sentido. Agora, evidentemente que aqui e ali há dissabores, há erros cometidos, há aprendizagens que se fazem e implica alguma dose de risco em muitas circunstâncias. Já sabemos que muitas vezes para assumirmos determinadas posições que acreditamos que são as corretas, muitas vezes há pessoas que se calhar não se vão rever, há pessoas que não vão gostar, e tudo isso evidentemente traz riscos acrescidos às marcas. E não me queria derivar, mas acho que é interessante este exemplo. Há uma marca que eu sigo muito próximo, que é a Burger King, é o exemplo mais recente que tenho, que eu acho que faz um trabalho, tem muitas similaridades com o Superboc no sentido de estar sempre permanentemente por dentro daquilo que a Vox Pop está a dizer num determinado momento e de surgir com conteúdos que estão em cima do momento. A Burger King faz isso muitas vezes. Muitas vezes isso traz riscos. Ainda agora vimos, no Dia da Mulher, a Burger King fez um tweet sendo bem intencionada, mas que gerou ali alguma contestação no Dia da Mulher, onde dizia o lugar das mulheres é na cozinha. E depois queria justificava isso com uma ação dizendo que queria trazer, portanto, que estava a apoiar a vinda de mais mulheres chefes nas cozinhas, etc. Mas, claro, uma frase colocada daquela maneira, pronto, e evidentemente muitas vezes essa atuação mais de challenger, de desafiadora, traz aqui alguns riscos acrescidos. Pronto, um outro momento que eu ia destacar, que eu acho interessante, foi quando eu estive responsável pelo lançamento da marca, fui responsável pelo lançamento da marca Somersby em Portugal, e foi um projeto que deu muito, muito gozo, porque na altura a categoria de cidras era totalmente inexistente em Portugal, e ainda por cima tínhamos um passado não muito sucesso, tinha havido um lançamento de uma cidra que não tinha corrido bem, e com algum investimento associado no passado, e havia até internamente um certo descrédito por um lançamento desse género. A categoria não existia em Portugal, não era relevante, e esse projeto deu muito gozo porque, evidentemente com uma equipa grande, mas fomos capazes de criar uma categoria nova em Portugal, e às vezes basta mudar um bocadinho o frame of reference, não é? De dizer ok, se calhar não vamos atuar nas cidras, vamos atuar no âmbito das bebidas refrescantes mais alargado, e o lançamento foi feito nessa lógica, e com resultados muito positivos, com um crescimento brutal. É hoje um caso de sucesso enorme, mesmo a nível internacional, o mercado português, e com resultados. Ainda hoje a Somersby é líder indiscutível de mercado, por via de ter sido pioneira e ter percebido bem qual é que era a necessidade que não estava a ser coberta naquele momento por parte dos consumidores. Ou seja, começou no território, no posicionamento do refrescante e não apenas na cidra, não é? Exatamente. E percebemos que havia ali uma potência, havia uma necessidade que ainda não estava a ser satisfeita, que era uma bebida de grupo com fácil de beber, entre aspas, refrescante, e mais vocacionada para ocasiões de consumo de convívio também, por exemplo, ao pôr do sol, e percebemos que havia ali uma oportunidade, e sem fazer esse framing de cidra, não é? Que isso meter-nos-ia num gueto, num nicho, porque não existia em Portugal, ampliamos a forma como posicionamos
a marca e acabou por ter um bom resultado. Isto acabas por até ter uma transferência de valor a seguir para a própria caixinha da Sidra, não é? Porque o território Sidra acabou por não ser pejorativo, não é? Exatamente. Começaste por outro ponto. Brilhante. Olha, mas é incontornável nós não falarmos de Covid e obviamente isto impactou. Onde é que sentiste maior impacto naquilo que é a tua atividade? Foram imensas dimensões, evidentemente. De um ponto de vista de negócio, nós sabemos que a cerveja está associada, ainda agora falávamos disso, está associada essencialmente a ocasiões de consumo muito ancoradas em convívio, não é? Em situações sociais, e a partir do momento em que tens um canal que está fechado já há praticamente um ano, ou tirando o verão, mas que obviamente não foi suficiente para recuperar, o canal Horeca, que está completamente fechado e do qual nós dependemos muito, e que os nossos parceiros estão a passar por grandes dificuldades, e que foi já na altura um dos alvos da nossa atuação. Lembro-me que lançamos uma ação para as pessoas comprarem na altura a cerveja antes dos bares abrirem e depois irem beber aos bares da sua escolha, mas isto para dizer que evidentemente há aqui um impacto incontornável do ponto de vista de negócio, porque dependemos muito deste canal, as próprias situações, as festividades, os concertos de música, os eventos, os festivais, as festividades populares locais. Portanto, nós atuamos neste mundo de convívio, evidentemente que isso teve um impacto brutal no nosso negócio. Esse foi aquele que de forma mais evidente se fez sentir, mas também houve outro tipo de impactos mesmo do ponto de vista humano, se assim posso dizer, do ponto de vista de gestão de equipas. Passamos por uma situação, tal como grande parte das empresas, em que se colocou de repente inúmeros desafios, não é? Tivemos que passar todos para teletrabalho, pessoas com maiores estão mais isoladas, evidentemente que isto tudo requer uma gestão diferente daquilo que fazíamos, e eu acho que esta dimensão humana foi uma dimensão muito importante e continua a sê-lo neste momento. Eu acho que do ponto de vista de gestão, quer marketeers, quer uma dimensão de gestão mais genérica, acho que a questão da gestão das equipas, da motivação, dos níveis de energia, acho que isto é fundamental em termos de processo de trabalho, para nós conseguirmos superar esta fase, e não é de negligenciar, antes pelo contrário, e na minha opinião é um dos fatores principais. Ainda bem que puxaste esse tema, o tema das pessoas e da componente humana que tu enfatizaste. Claramente e qualquer líder, seja em que indústria for, não é? Tem que lidar agora com estes temas da cultura que tinha e que agora tem que ser reinventada, e não basta tentar transpô-la para territórios digitais, ela tem que ser repensada, e isso é claramente um tema. Mas como é que tu sentiste, para além dessa componente cultural, temas como saúde mental, saúde emocional, que até à data havia, ainda há algumas menos, um estigma social até, e era negligenciado, pelo menos nas experiências próximas, muitas vezes, e as organizações negligenciavam, e agora assistimos um investimento completamente distinto. Tu sentiste essa necessidade? Sentiste que era um tema? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu acho que mas senti também uma maior abertura genericamente do lado, quer intrínseca, às pessoas elas próprias a partilharem e a mostrarem a sua vulnerabilidade, digamos assim, e aí me incluo e eu começo por mim, e tentei sempre para fazer essa própria partilha pessoal e evidentemente humanizarmos de alguma forma as nossas próprias experiências. Eu tenho 3 filhos pequenos, a minha mulher também está em teletrabalho, e evidentemente cada um à sua medida dentro da sua realidade, teve as suas dificuldades, e eu acho que é mesmo isto, é humanizar a experiência. Acho que foi muito importante esta partilha, a atenção particular dentro das equipas
a quem possa estar a passar por maiores dificuldades de adaptação, e isso é independente das idades, desde os mais novos até aos mais velhos. Há sempre dificuldades, evidentemente, os casos de maior ou menor isolamento, e essa atenção às questões mais pessoais, eu acho que é fundamental. A questão de manter um contacto, nós víamos todos. Eu hoje, por acaso, tive que vir ao escritório, mas estou habitualmente em casa. E dói muito, não é? Olharmos para um escritório totalmente vazio, quando habitualmente víamos aqui um grande rebuliço, as pessoas falam, trabalhamos em open space, a dimensão social do trabalho deixou de existir. Portanto, isso teve que ser compensado com outro tipo de mecanismos, não é? De criarmos aqui dinâmicas, quer de trabalho, mas também simplesmente de contacto social, criamos cafés virtuais, criamos uma série de quizzes à distância, também os fizemos. Portanto, há aqui uma dinâmica social que é importante manter, e que eu acho que é absolutamente fundamental, quer do ponto de vista de processo de trabalho, quer do ponto de vista de atenção em relação a esta dimensão que falavas, da saúde mental, da criação de laços. As pessoas precisam de vínculos, não é? Mesmo no trabalho precisam desses vínculos, e estas medidas foram muito importantes, e é isso que temos feito. Olha, e sentiste que isso teve um impacto positivo ou negativo na produtividade? No valor daquilo que era o trabalho? Sim. Eu acho que foi muito positivo, porque, quer dizer, eu posso olhar por dois prismas. Posso olhar pelo prisma dos resultados e pronto, evidentemente, contexto à parte, que não foi, de forma conhecida no nosso setor, não foi positivo, mas do ponto de vista de entrega, de agilidade, de adaptação, de geração de ideias, de geração de estarmos em cima, foi muito, muito positivo. Foi um ano, do ponto de vista de produtividade, eu diria mesmo acima da média, e acho que esta dinâmica foi muito importante para isso ter acontecido. Mas também senti genuinamente que as pessoas, do ponto de vista pessoal, valorizaram essas medidas, e muitas delas vieram da própria sugestão das pessoas. Portanto, estas medidas foram sempre tomadas analisando, escutando, percebendo, e continuamos. Isto é um processo dinâmico e que não acaba, não é? Estamos sempre em constante adaptação. Portanto, eu diria que dessas duas dimensões isso foi Acabou por aproximar as pessoas, apesar do paradigma estão mais afastadas fisicamente, mas acabou por aproximar as pessoas? Não sei, Ricardo, eu acredito que sim, mas acho que ainda é cedo para haver assim grandes conclusões em relação a isso. A verdade é que, apesar da distância física, e há pessoas que eu já não vejo há muito tempo mesmo, a verdade é que isso não parece, não parece. É como se tivéssemos estado sempre juntos, e eu acredito que este sentimento, estou a partilhar a minha experiência pessoal, mas acredito que as pessoas sintam isto. Portanto, essa proximidade está lá, mantém-se, não é? Olha, vocês certamente vão voltar depois a um regime presencial, ou pelo menos híbrido, eventualmente. Sim, espero que sim. Há eu também. Há aprendizagens que ficam e que vão continuar destes tempos? Sobre estas relações, estes processos. Por exemplo, a componente social passou a ser calendarizada também, não é? Foi um dos momentos, aquilo que era informal e espontâneo, a conversa de corredor, à volta do café, neste momento tiveste que encontrar e calendarizar e blindar momentos para proporcionar isso. Este é das coisas que vão continuar? Eu acho que sim, acho que há aqui formas de trabalhar que se vê que é possível de implementar. É interessante, nós aqui na empresa já tínhamos um regime, entre aspas, em que era possível as pessoas trabalharem um dia por semana a partir de casa. Isso já era possível, já o fazíamos antes, e quer dizer, isto vem provar que é possível manter níveis de produtividade. Acho que também não é positivo
o 100%, não é? Acho que isso não é... Acho que tem que haver uma grande componente de presencial, na minha opinião. Acho que isso é muito útil, é muito proveitoso, mas acho que estamos agora dotados de mais ferramentas para subir o nível de produtividade, aumentar o nível de produtividade e espero eu que da qualidade de vida das pessoas também, porque isso também é aqui uma equação que eu acho que é importante ser gerida e que eu acredito que no futuro esse vai ser o grande benefício, é que além de aumentarmos a produtividade também vai ser possível criar um impacto positivo na vida das pessoas, porque é possível entregar. Isso depois acaba por se refletir no que elas entregam também de volta no trabalho. Sim. Olha, Embora eu acho que ainda estejamos num estágio de maturidade reduzido, porque o que tem acontecido e também vou falando por mim, ao estarmos à frente de um ecrã, o grau de exigência mental é muito elevado, quer dizer, as pessoas chegam ao fim do dia cansadas e têm tendência a esticar as horas de trabalho. As reuniões ficam mais produtivas, na minha opinião, e mais objetivas, mais pragmáticas, eu sinto isso, mas por outro lado temos tendência a abusar mais delas e de esticar mais, às vezes as pessoas depois estão em casa, os espaços confundem-se, se calhar almoçam em frente ao computador, não têm tantos momentos de pausa, fazem tudo em seguida. Portanto, eu acho que é preciso ainda atingir aí um nível de maturidade desde esse ponto de vista, porque acho que ainda não estamos lá. Ainda não estamos lá. olha, e na gestão de orçamento, no budget, sentiste grandes flutuações naquilo que eram as alocações e o volume também? Claro que houve ajustes grandes, não é? Eu penso que em todas as indústrias que passaram por desafios, isso claramente há aqui um critério de sustentabilidade e diria até de responsabilidade económica que é preciso acautelar, mas, pelo menos do nosso lado, sentimos que houve um compromisso com a manutenção dos níveis adequados de investimento nas marcas. Portanto, nunca se colocou a questão de repente desligar da ficha e deixar as coisas correrem dessa forma, não. Eu creio que as decisões foram tomadas da forma mais adequada, assegurando sempre um nível mínimo de apoio, um nível, diria mais do que o mínimo até, um nível adequado de apoio à atividade principal das marcas. No caso em particular de Superbox, seguramente que assim foi. Olha, e aquilo que tu vês olhando agora para a frente, que sejam as grandes milestones, se quiseres, os fatores críticos de sucesso que tu vais enfrentar na Superboc para que ela se mantenha ou continue a crescer na próxima década. Quais é que tu vês que são os principais desafios aqui? Sim, eu diria, quer dizer, isto daria aqui uma pano para mangas, não é? Mas eu diria que, voltando ao meu ponto essencial do propósito, que eu acho que não é teórico nem é só conceptual, é acima de tudo prático e pragmático, eu acho que esse vai ser o principal fator de sustentabilidade da Superboc, não só da Superboc, mas das marcas em geral. Acho que as marcas que encontrarem um propósito que seja relevante e, como eu dizia no início, conseguirem ter um papel que seja legítimo, que seja orgânico, acho que essas marcas, isso vai ser o fator fundamental de longo prazo do ponto de vista de marcas. Depois, é claro que numa lógica mais tecnicista, vai ser muito importante a questão da digitalização, a questão de data management, até de apoio às decisões baseada em dados, quer dizer, e a partir daí a automatização de dados, inteligência artificial, etc. Todos esses jargões que agora se falam tanto, mas que no fim do dia são meios tecnológicos à disposição da gestão para fazerem melhor o seu trabalho e evidentemente que nos temos que adaptar, não é? E integrar esses processos no nosso trabalho. E acho que vão ser fundamentais, seguramente, no futuro. E não só para, foi como disseste, não só para a Superboc, mas para qualquer marca que tenha um impacto como a Superboc tem. Olha, e pela tua lente, e já tocámos um pouco aqui, qual é que é, se tivermos que ser, até podemos ser redutores, a principal característica que tu achas que vai fazer a diferença, não é nas marcas, mas no marketeer?
qual é a competência ou a característica que ele deve ter e que vai fazer a Sim. vida? Eu diria, além daquelas que são as óbvias e que ainda tem um bocadinho no jargão, não é? As competências analíticas, a visão estratégica, o impacto, a influência, etc, etc. E competências analíticas, seguramente que isso está lá, mas eu diria que o que faz mesmo a diferença são as soft skills, são as competências comportamentais. Não tenho dúvidas disso e à medida que vou adquirindo experiência, consolido cada vez mais essa minha convicção. E se calhar salientava aqui não sei se isto pode ser bem qualificado como uma competência, mas eu acho que neste mundo em que nos movemos de marketeers, acho que é absolutamente fundamental e que faz muita diferença também, que é simplesmente encarar o mundo com uma curiosidade insaciável. Aquilo que eu vejo é que as pessoas que têm muita curiosidade, muita sede de perceber o que é que está a acontecer no mundo, mantêm este espírito aberto de absorver. Isto tem um upside enorme na nossa atividade enquanto marketeers, enquanto gestores, porque é uma forma de estarmos constantemente a aprender, a absorver o que é que está a acontecer no mundo e a ligar a marca com isso que está a acontecer. Porque se cristalizarmos e deixarmos de estar atentos àquilo que está a ocorrer, facilmente criamos aqui um gap grande e perdemos relevância nos briefings que fazemos, nas formas como nós definimos os problemas. Nós, enquanto gestores, cabe-nos a nós, se calhar a agência tem um papel mais criativo, a nós cabe-nos definir muito bem qual é o problema que queremos resolver, não é? E esta definição passa muito por encarar o mundo com este grau de abertura e de curiosidade. Não sei se isso pode ser qualificado como uma competência, mas eu acho que... Acabaste de embrulhar muito bem numa sede e curiosidade. É um bom embrulho porque acarreta uma série de soft skills, como falavas. Tu tens aí a humildade, a capacidade de ouvir, não é? E só estas duas são ingredientes que, porque ainda por cima, como disseste, as soft skills não são só essenciais, são das mais difíceis de trabalhar, não é? E as hard skills têm género, ferramentas, claro, são muito mais fáceis, mas a agilidade com que tu consegues experimentar e a humildade para perceberes que se calhar as tuas crenças estavam erradas, porque vais pôr em causa, vais conhecer, claramente é um bom embrulho para uma série delas. Não é uma, eu acho que são muitas. Sim, é verdade. Encerra em si uma multitude de dimensões. Olha, e tocaste no tema da relação com a agência, que é, já falámos da marca, do marketeer, e a agência, tu falaste que definir o problema, identificar um problema, se calhar é algo que tu tens de ser, tu e a tua equipa, muito mais fortes, e que se calhar a agência teria uma missão eventualmente mais criativa. Como é que tu vês esta evolução? Antes da evolução, quais é que estão os tais ingredientes que são os diferenciadores nas agências? Aquilo que no futuro vai ser cada vez mais relevante. Eu acho que aí, nesse campo, há um denominador comum que eu acho que é muito importante e que se vai mantendo, e que acho que se vai manter no futuro, e que é o talento, não é? O talento criativo. E eu acho que, mais do que identificar agências, é muito importante identificar o talento, não é? Do que vem aí de criatividade e que sabemos que, claro, não abunda no sentido, há muitos talentos, evidentemente, mas é sempre um desafio, não é? É o último teste do algodão, é a qualidade das ideias, a forma como se resume, se consegue ir até ao cerne, à essência da ideia, do problema, estou sempre a usar esta expressão do less is more, de tentarmos simplificar até ao máximo, não é? Eu acho que esse é o teste de algodão fundamental e é a competência principal de uma boa agência, não é? É perceber qual é o talento que lá está e a capacidade que tem de criar ideias que nos posicionem e que nos coloquem num enquadramento, que coloquem as marcas num enquadramento positivo, de crescimento, de proprietário, não é? E muito relevante para os consumidores, não é? Porque se nós vemos
Quer dizer, a quantidade de mensagens de estímulos que existem todos os dias de várias marcas criadas por várias agências, aqueles que depois nos tocam realmente não são assim tantos, como isso, não é? E isso de facto é algo muito importante e que não é fácil de fazer, é cada vez mais difícil, porque é como eu digo, são cada vez mais marcas, cada vez mais mensagens, cada vez mais meios, mais de expressão, por isso é que simplificando a qualidade de uma boa ideia, e que evidentemente elas são muitas delas, quando são boas, nós podemos não identificar logo, mas depois no fim, quando são executadas, nós percebemos quando a ideia é boa e quando resulta. Portanto, eu diria que essa é a principal característica. É muito importante também as agências terem a capacidade de defenderem aquilo em que acreditam. Isto é muito importante. A pior coisa que pode haver para o marketeer é quando não sentimos convicção, quando são apresentadas vários tiros ou várias ideias na tentativa de agradar, de acertar ao cliente, e é muito, traz quase paz de espírito quando percebemos que temos agências que são capazes de defender uma ideia porque acreditam nela, e que vão até ao fim nessa defesa e criam diálogo, desafiam, não é? Que desafiam, muitas vezes discussões difíceis, mas que são muito importantes e que trazem para cima, não é? Olha, esse tema da discussão, como é que tu vês a evolução desta relação? Porque as coisas, até basta ver o nosso ecossistema no marketing, há cada vez mais tipos de players, de entidades, e ele está cada vez mais blurred, mais misturado, não é? Como é que tu vês a tua relação com as agências, ou a relação de uma marca e do anunciante com as suas agências, como é que tu vês a evoluir? Eu acho que talvez o maior desafio seja um desafio de integração, ok? Muitas vezes as boas ideias podem vir de várias fontes. A dificuldade muitas vezes é nós fazermos esta declinação 360 e garantirmos que existe consistência naquilo que estamos a fazer, porque nós gerimos N entidades, temos agências criativas, agências de mídia, agências digital, agências de influenciadores. Portanto, isto é os próprios influenciadores, isto é uma never-ending story de stakeholders, e a grande dificuldade é fazer disto tudo ter uma abordagem holística e que faça sentido. Na minha opinião, essa é uma das grandes mudanças, é um dos grandes desafios que nós temos, e que não é fácil, umas vezes acerta-se, outras vezes menos, mas exige paciência, exige trabalho. Este trabalho de integração exige muito tempo dedicado, exige também motivação, até muitas vezes integração de pessoas com backgrounds diferentes, de agências diferentes, é um desafio importante, na minha opinião. Haverá outros, mas ocorreu-me agora este. Muito bom, não é? 100% de acordo. Olha, e diz-me, há ainda alguma coisa sobre a Superboc que as pessoas desconheçam? E eu acredito que ainda possa haver algumas coisas que as pessoas desconheçam. Por acaso, a propósito do dia de ontem, do dia da mulher, nós isto já sabíamos, mas eu acho que se calhar poucas pessoas conhecem. A primeira mestre cervejeira responsável por um setup de produção de cerveja a nível europeu terá sido porventura aqui na Superboc. Eu digo porventura porque evidentemente com centenas de cervejeiras no mundo inteiro desde o século XIX é impossível garantir cientificamente que isso tenha ocorrido, mas a verdade é que dentro da nossa panóplia de contactos, e que é enorme na Europa, aparenta, seguramente que em Portugal isso é verdade, mas mesmo na Europa, aparentemente nós fomos a primeira empresa a ter uma mestre cervejeira ali na década de 60, foi assim que foi, e tivemos, portanto acho que isso é, dentro deste contexto recente, foi o que me ocorreu partilhar. Olha, e que já em jeito de resumo,
Que mensagem ou que conselho deixarias ao diretor de marketing, um par teu, neste contexto? Conselhos. Quem sou eu para dar conselhos? Mas se calhar deixo, sendo consistente com aquilo que fui dizendo, talvez as duas, sublinhava aqui duas ideias-chave. Uma, volta à questão do propósito da marca, que não me vou alongar porque acho que já falei disso o suficiente, mas acho que realmente é muito importante, não me canso de o apregoar. A segunda, que também fui falando disso, é a dimensão humana na gestão das equipas, especialmente neste contexto em que estamos e em que a volatilidade é enorme, a incerteza é enorme. Nós estamos a gerir muito com navegação à vista, como se costuma dizer, ou navegação sem instrumentos, porque não sabemos o que está do outro lado, não sabemos o que vem aí, não é? E temos que nos adaptar e balancear isto entre o curto prazo, o longo prazo, e isso coloca desafios muito grandes. E eu acho que a dimensão humana, até dentro daquilo que falamos, da questão da saúde mental, de todas estas questões que estão agora na ordem do dia, e eu acho que esse cuidado, essa atenção do ponto de vista de liderança é absolutamente crítica. Eu acredito muito nisso. Olha, já vai longa a conversa. Queria-te agradecer bastante o teu tempo estamos cheios de conteúdos, cheios de pistas e ainda por cima aquilo que tu falavas que era uma das características importantes das agências, que era a capacidade de ter boas ideias e conseguir sintetizá-lo e simplificá-lo. Acabámos por ter facilmente, em qualquer resposta tua dava para desdobrar, porque havia ali muito, muito para falar, mas acho que vamos ficar por aqui. Vamos continuar a conversa noutros momentos. Vamos certamente ter a oportunidade em alguns debates voltarmos a encontrar. Queria-te agradecer bastante. Obrigado, eu é que agradeço. A conversa é sempre ótimo conversar sobre estes temas, para quem gosta, não é? Evidentemente. Eu agradeço também essa oportunidade. Obrigado.